Salve, salve família vascaína, salve, salve nação vascaína. Estamos aqui para mais um vídeo do canal. E no videozinho de hoje nós vamos falar um pouco da entrevista do Pedrinho que ele deu para a ESPN. Pedrinho sempre um cara muito reservado, Pedrinho sempre um cara muito sereno, ao contrário de alguns presidentes, não ofende ninguém, entendeu? Não tenta lacrar em cima de ninguém, sempre muito posturado, dando a entrevista na ESPN e falando um pouco do futuro do Vasco, do que ele pretende para o Vasco, das contratações, das renovações e da permanência de jogadores a respeito da venda da SAF, a respeito de outras coisas que de repente o Vasco ainda não sabe, porque não pesquisa e só fica olhando na mídia. Então, por isso, gente, vou te falar um negócio, esse vídeo aqui é um vídeo muito difícil de fazer, muito trabalhoso, então já peço a você que se gostou do conteúdo, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, entendeu? Porque esse vai ser um vídeo muito difícil, o vídeo vai ficar um pouco grande, então se você está gostando desse conteúdo, se você curte saber sobre o Vasco, já deixa o like e se inscreve no canal. A gente vai falar um pouco da entrevista dele, eu vou botar alguns trechos da entrevista e vou comentar em cima do que ele falar, então já peço a você que deixa o like e se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação para não perder os próximos vídeos que eu coloco aqui. Então vamos lá para a entrevista do Vasco. Pedrinho, obrigada por receber a gente aqui. Eu já começo te perguntando sobre esse planejamento do Vasco para 2026, tanto dentro de campo quanto fora. Essa parte administrativa, acho que a gente tem muita coisa para conversar. Tudo bem? Já de início a repórter pergunta, Pedrinho, vamos saber o planejamento do Vasco para o ano 2026, quais são as suas intenções e as suas pretensões para os planejamentos. E ele vai respondendo e eu vou comentando algumas coisas sobre o que ele falava. Vamos lá. Roberto, é um prazer estar falando com você, pessoal da ESPN. O planejamento ele acontece de uma forma muito antecipada, né? Não é só no término da temporada anterior, então ele já vem durante o ano de 25. Então, nessa parte ele fala que o planejamento não começa em 2026, o planejamento para 2026 começa em 2025. É um presidente sereno, um presidente que está querendo resolver as dívidas financeiras que o Vasco tem, por isso ele já fala que o planejamento não começa em 2026, começa antes da temporada de 25 acabar. A gente planejando o ano de 26, falando na questão esportiva, obviamente, era a manutenção de alguns atletas, principalmente da equipe principal e principalmente. Então, aí ele fala da manutenção de alguns atletas da equipe principal, ou seja, atletas que ele pretende que permaneçam no elenco. Essa é uma parte muito importante. Eu não sei se você sabe, mas tem muitos atletas que o Diniz mesmo já não tem mais planos para ele para a temporada de 2026 e ele vai explicar quais são os atletas, sobre o caso do Ryan, as especulações, entendeu? As investidas dos clubes europeus todo dia vindo em cima do menino e ele vai explicar e vamos comentar em cima do que ele explica. Do Ryan, que é uma joia do clube, e é difícil realmente você segurar um jogador desse porte, com esse potencial tão jovem, com um mercado tão desproporcional em termos financeiros. Nessa parte ele fala que é muito difícil segurar o Ryan. Por quê? Porque o Ryan é um jogador muito promissor, vários clubes europeus dando investida e vai ficar difícil segurar ele e ele vai dizer que vão tentar ficar com o Ryan o máximo possível. Que principalmente a Europa. E aí, de forma pontual, a contratação de alguns jogadores para a gente fortalecer não só a equipe principal, como o elenco, até como carência, e a gente viu em alguns momentos a necessidade de... Essa parte ele fala da carência de novas contratações para que deixe o elenco mais forte, principalmente até os reservas, para que deixe o elenco mais forte. Algumas contratações pontuais, que é no caso de zagueiro. Nós estamos precisando de zagueiro, nós estamos precisando de meio campo e atacante. E ele continua falando sobre tudo que o Vasco tem que fazer, porque essa reestruturação não vai ser fácil. Vai doer, talvez não ganhemos nada, mas vai ter que ser feita, infelizmente, para que no futuro o Vasco possa dar uma melhorada e almejar voos maiores, tentando ganhar títulos importantes aí, porque o que importa para a torcida é título. Trocas dentro das partidas para dar um elenco mais robusto para o Fernando Diniz. E na questão administrativa, muita coisa importante que a gente vai debater, recuperação judicial, a estrutura do centro de treinamento, novo patrocinador esportivo, tudo isso. Muita coisa então para a gente falar. Você falou aí do assédio, né, do Ryan. Como é que foi? Porque o mercado europeu está de olho nesse jogador. Como é que é segurar essa joia? A multa rescisória a gente sabe que é alta, mas como é que faz para segurar? A gente valoriza o atleta, né, em termos contratuais, não só para aumentar a multa também, mas para dar um salário
obviamente compatível com o valor do atleta no mercado internacional. Então esse é um dos movimentos, dos mecanismos, né, que a gente tem para segurar o Ryan. Não é fácil, mas por ele ser cria de São Januário, eu joguei com... Viu? Ele falando que não é fácil segurar o Ryan, que por ele ser cria da base, ele já ter jogado com o pai do Ryan nas categorias de base, fica mais difícil a negociação, um acordo, fica um pouco mais fácil. Então, ele vai dizer quem é o clube que está assediando, esse bagulho de muita gente assediando, isso não é verdade, então ele vai falar toda a verdade, que não adianta. Especulação é especulação. Eu, porra, muitos querendo like, muitos querendo visualização, fica especulando coisas que não existem e até mesmo atrasa o Vasco com isso. O pai do Ryan, na categoria de base, ele sabe da estrutura que está sendo feita dentro de São Januário, dentro do clube, né, como instituição, de um retorno de credibilidade, de tudo que está acontecendo mesmo de transformação, de uma transformação verdadeira. Então, com isso, a gente conseguiu recusar uma proposta que não é do time mais potente da Europa, mas era uma proposta muito grande, e a gente conseguiu convencer o Ryan de permanecer nesse primeiro período. Pode falar o time? É o Zenit. E aí... Viu ele falando que não era uma proposta de um time muito mais tradicional da Europa, mas que era uma proposta forte que foi muito difícil recusar. E para a gente dar sequência no trabalho, mas é um assédio quase que diário pelo atleta, né? Então, assim, tem toda uma conversa com empresários, com família do Ryan, para que a gente consiga tê-lo ali em São Januário o máximo de tempo possível, sendo uma missão quase que impossível, assim. O Admar falou sobre redução da folha salarial, que é uma diretriz que veio do Departamento Financeiro, e sua também. Como é que vocês estão tratando? A redução salarial é uma tecla que eu venho batendo aqui há muito tempo. Jogadores com contrato de salário muito alto que não rendem, que não deram certo. Infelizmente, a redução da folha salarial será muito necessária para que o Vasco consiga pagar todas as dívidas e voltar a ter credibilidade no mercado e contratar jogadores grandes. Trabalhando em cima disso. Então, Roberto, esse é um processo mais duro, né? Porque a avaliação de alguns comentaristas, elas têm que ter um olhar diferente. Porque alguns clubes estão num passo bem à frente, porque todo o processo anterior já está estabelecido. E aí eu digo, já tem um centro de treinamento de primeiro mundo, já tem todas as finanças equilibradas. Então a avaliação para esses clubes é o campo. Ela deixa de ser estrutura, né, a parte financeira. Então o início do comentário para esses clubes é o campo. Viu o que ele fala? Porque o torcedor não quer saber dos bastidores. O torcedor não quer saber do que está acontecendo nos bastidores, quer saber do campo, o que está acontecendo no campo. Então, ele está fazendo coisas nos bastidores antes do campo para que possa chegar no campo e melhorar a estrutura do clube e ter jogadores capacitados para conquistar títulos que a torcida quer saber de título, meu irmão. A torcida não quer saber de conversa fiada e outras coisas. Minha visão, o campo, nesse momento, é o fim, porque eu preciso organizar o que vem antes do campo, que é a estrutura de centro de treinamento, que é pagar as dívidas do clube e aí sim, obviamente, chegar no campo. Mas o futebol, a paixão dos torcedores e os debates nos programas, eles não podem ter como pauta só a organização, porque isso não é o que interessa para o torcedor. O torcedor quer título, quer vitória. Uhum. Só que no caso do Vasco, pelo processo que nós estamos passando, é um processo que a avaliação ela tem que ser também direcionada para o que está sendo feito em termos de estrutura do clube. Porque muito se falava durante muitos e muitos anos em reestruturação, era uma palavra muito usada por todos. Sim. E agora, efetivamente, a gente está reestruturando o clube financeiramente e também fisicamente. O que é muito importante ressaltar que ele fala que agora o Vasco está realmente reestruturando o clube. O caso do Pedrinho está realmente reestruturando o clube. Ao contrário de que as outras administrações falaram que estavam reestruturando o clube e cada vez mais endividando o clube, fazendo loucura, contratando jogadores entendeu? Que não deram rendimento, que não deram resultado e com isso cada vez mais endividando o clube. No caso do Pedrinho, não. O Pedrinho está reestruturando o clube. Com a questão do CT, mas de forma dura, atacando as dívidas
que a gente vai falar um pouquinho sobre a RJ, se você quiser falar agora, se não falo depois, sobre o pagamento das dívidas, e com isso a gente tem que fazer alguns equilíbrios financeiros, como diminuir um pouquinho a folha. Então, gente, eu vou terminando esse vídeo por aqui. O vídeo ficou um pouco grande, e se você gostou do vídeo, quer a segunda parte do vídeo, já deixa seu like, comenta aí se quer a segunda parte do vídeo, já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, e fica aguardando aí mais vídeos a respeito da entrevista do Vasco, do Pedrinho, com relação às pretensões dele para o futuro do Vasco. Se você gostou do vídeo, deixa o like, comenta aí se quer a segunda parte, e eu vou postar a segunda parte amanhã, hoje ainda mesmo, mais pra frente. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. Fiquem todos com Deus.